E acabando o auxílio emergencial, que tinha que acabar um dia, porque se gastava por mês 50 bilhões de reais. Vai ficar essas contas inativadas. Existiu um estudo do governo Temer, lá atrás, para a implementação do Pix, mas não tinha qualquer sombra de ir para frente. O Paulo Guedes viu isso, mandou acelerar o estudo e implementamos em novembro. E eu estava lá. Por coincidência, eu era presidente, né? E o Pix está aí, que é uma coisa que, como o nosso, não existe ainda em lugar nenhum no mundo. É uma facilidade que... O pessoal fala muitas vezes, o Bolsonaro arranjou dinheiro para banqueiro. Os banqueiros perderam com o Pix mais de 20 bilhões por ano, que não tinha mais TED, DOC, além de ser rápido. Isso ajudou, inclusive, a diminuir a violência no Brasil. Você não ouve mais falar em assalto em caixa eletrônico. Acabou. Até pequeno comércio, o cara não vai mais roubar o pequeno comércio. Que não tem dinheiro estocado. Que não tem dinheiro e muitas vezes o cara ainda funciona como agência bancária. Você quer 100 reais, dá um Pix pro cara, o cara devolve um... O armazém dá 100 reais para você. Mas vamos voltar para a reunião dos embaixadores. Vamos lá. O que aconteceu lá? Vamos lá. Que é uma das... Onde começou tudo, né? Foi em julho de 21. Então a PF pegando o de janeiro, foi lá para trás, o Bolsonaro queria dar um golpe desde 29 de julho de 21, olha só, olha a ideia dos caras. Eu comecei a arquitetar um golpe em julho de 21, para acabar o golpe 8 de janeiro. E a partir daí, tudo que acontecia ao longo do tempo, eles faziam busca e apreensão, atrás da chamada pesca probatória, ou fish expedition, coisa que é proibido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Que é tentar... E tudo que aparecia ali... Sem ter o que... Vai procurando até achar. É procurando até achar. Um juiz não pode, juiz qualquer, não pode começar a investigar alguma coisa sem ser provocado. O juiz, da cabeça do juiz, ele vai, não, vou investigar aqui... Vamos ver o que eu acho. O prefeito, não vou investigar. Não, alguém tem que apresentar lá, entrar com um processo, cair na mesa dele, ele decide se abre o inquérito ou não. É assim que funciona. Para nós... foi completamente diferente. Essas questões, inclusive da minha investigação, ficaram bastante claras por ocasião da Lava Jato. Até eu botei isso aqui, ó. Por exemplo, para nós tem uma delação premiada apenas. A Lava Jato foram 293 delações. E teve delação aqui que foi simplesmente descartada por quase nada. A nossa delação do CID, a delação tem que ter espontaneidade, verdade e prova. Nada disso tem. Se você ver a última vez que o Cid compareceu em depoimento, uma coisa que não pode acontecer, o juiz Alexandre Moraes ameaçando o Cid. Olha que vai falar, é a última chance tua, olha teu pai, olha a tua esposa, olha a tua filha. E daí o cara acaba assinando embaixo. Uma certa vez, inclusive, o Cid desabafou com alguém, esse alguém gravou a conversa telefônica do Cid, que foi bastante divulgada, ele dizendo, não adianta eu falar a verdade. Eles querem que eu fale algo para dar substância ao que eles têm na cabeça. Você pode ver, o Sérgio Vieira, que é um dos ministros, um dos juízes lá do Alexandre Moraes, a própria Folha de São Paulo publicou matéria assinada pelo Greenblatt, tá? Mostrando como funcionava aquilo lá. Uma fábrica de salsicha. Então tem áudio, por exemplo, do juiz Sérgio Vieira, um tal de Tagliaferro, dizendo o seguinte, olha, ele quer o Eduardo Bolsonaro. O que é ele quer o Eduardo Bolsonaro? Ele quer botar o Eduardo Bolsonaro no inquérito, que ele queria, meu filho. Como? O que iam usar para colocar? Para frente um pouquinho. Não tem, use a sua criatividade. Palavra do Sérgio Vieira. Use a sua criatividade. Então essa delação é eivada de ilegalidades. Não tem espontaneidade, teve interferência do ministro. Teve ameaça. Imagine o Alexandre Moraes ameaçando uma pessoa, olha, teu pai, tua esposa e tua filha. Pensa que você vai falar. Não pode, um juiz não pode participar de uma delação premiada. Outra coisa também que não pode, decidido pela Lava Jato, lá atrás. Delação premiada não vale ser assinada com o réu preso, o acusado preso. Foi feito com o Cid. Depois de 100 e poucos dias de prisão, no mesmo dia que o Cid foi por liberdade, ele assinou a delação premiada dele. Felipe Martins, é outro caso bastante emblemático, né? Era o assessor meu de política externa. Prenderam ele, por quê? Acusação. Porque ele fugiu comigo dia 30 de dezembro de 22. Eu não fugi,
E ele, se ele tivesse estado comigo no avião, não tem problema nenhum. Ele não estava lá. O que deve ter acontecido? Com toda certeza aconteceu. Olharam para a cara dele, vamos dar uma cana nesse cara. Vai falar. Dá um tempo preso, ele vai abrir a boca, vai falar o que nós queremos. Vão pressionar. A única coisa que eu vi na imprensa do Frei Martins foi o seguinte: não vou delatar, porque não tenho o que delatar. Ele passou 6 meses preso, 10 dias em solitária. Não falou nada. Não é que não falou nada, não tinha o que falar. Agora, mas, eu já fui. Teve alguma tortura, alguma coisa mais pesada? O que tu acha que uma prisão causa em você? Deus. Uma pessoa presa com motivo, né? Ele fez uma maldade. Sei. Aquela pessoa tem uma maneira de encarar uma cadeia. Agora, uma pessoa inocente, como está a Débora no momento, é outra maneira de encarar. Vamos falar dela. Vamos falar, tudo bem. E outra coisa, eu fui esculachado várias vezes pela Polícia Federal. Esculachado é da forma como eu te convoca. Eu falei, acho que fui 6, 2 ou 7 vezes depois. Por que a PF não me convocou também para responder se o Frei Martins estava ou não no avião de 30 de dezembro para os Estados Unidos? Não foi convocado? Não. E outra, depois ficamos sabendo, agora a imprensa publicou e é verdade. 6 meses antes, desde julho de 22, o Frei Martins já era monitorado. Já era monitorado pela Polícia Federal. Então a Polícia Federal sabia que ele estava no Brasil. Mas quando viram a cara dele, era um assessor, de certa forma, ligado a gente, né? Vamos prender esse cara que ele vai falar o que nós achamos que tem que falar. E ele acabou não falando. Esse é... E o Mauro Cid, por que falou e o que ele falou? Olha, o que aconteceu com o Mauro Cid? Eu vou falar porque está nos autos aqui, tá certo? Quando a esposa foi depor, ela confirmou a adulteração no cartão de vacina. Uma fraude. 1 ano antes de acabar o nosso governo. Tá, e aí, o cartão de vacina de vacina dela e da filha. Ela foi... Isso o advogado dela dele, não tinha nada a ver com isso. Falou isso aí. E em cima disso, começou a ameaça de prisão em cima dela. E da filha. Daí desestabilizou o Cid também em cima disso aí. O meu cartão falsificado. Eu tive 2 vezes falsificação de cartão comigo. Primeiro foi em Peruche, São Paulo. Cartão do quê? Vacina, meu. Vacinação. Apareceu que eu havia... Apareceu no SUS, né? Que eu havia sido vacinado. Tá. Isso Essa informação foi, veio do isso SUS? Foi final de 21, começo de 22, por aí. Então nós pedimos para a PF investigar. Não chegou a lugar nenhum. Mas é sempre assim, quando é meu favor, é inconclusivo. Mas mesmo assim, o e-mail que me cadastrou era lula@gmail. A gente vê que é uma sacanagem. Não é difícil você investigar um cara que tem domínio. Claro. A princípio, um cara em qualquer pessoa. Um cara mais humilde vende esse domínio para alguém. Vende, tá certo? Assim como o domínio meu vale muito por aí. Tá? E depois o segundo, a falsificação minha em Duque de Caxias. Isso aí no dia 29 ou 30 de dezembro, eu pedi pro Vai Rosário, que era o chefe da CGU, tomar as providências para devida investigação. Assim foi feito. Então não foi a PF que descobriu lá, nós participamos também. Disso aí. Então, no meu entender, está descartada a questão de falsificação, porque eu não tomei a vacina. Seria uma desmoralização para mim eu ter tomado a vacina. E outra, por que eu ia me vacinar 2 vezes no Duque de Caxias? Se podia vacinar... Mas isso o que pegava para você? Qual que era o intuito disso? Falsificação. De falsificação. E o que ficou? Até o momento está rolando inquérito, como está rolando o inquérito dos presentes também. Apesar do TCU já ter se manifestado que os presentes são dos respectivos ex-presidentes, independentemente dos seus valores. A vacina é a mesma coisa, não tem nada. Uma das buscas e apreensão em casa foi para buscar cartão de vacina. Chegou lá o delegado, a gente vê que os caras têm constrangido. Tá? Estão cumprindo ordens. Mas tudo bem, mas não teve nenhuma maldade lá em casa. Teve com a minha filha, né? Maldade. Minha filha perguntou à minha esposa: o que é, mãe? 6 da manhã. Da minha esposa falou: vai ver o ar-condicionado. Não devia ter falado isso, né? Porque minha filha tinha naquela época 12 anos de idade. Mas com fuzil. Minha esposa pegou e resolveu na hora ali. Tá? Fica tranquila, tudo bem. Os caras fazem uma revista a cada vez se acha algum cartão de vacina contigo lá. E acharam? Tá de sacanagem. Então. Tá de sacanagem. Não sei, tem que perguntar. Agora, a PF também foi nos Estados Unidos, junto ao Serviço de Imigração, tá? No aeroporto, filmagem, fizeram um trabalho enorme lá, ver se achava em algum momento eu apresentando algum tipo de cartão vacinal. Não acharam, porque não tem.
Que quando eu vim embora, eu lembro, eu fui numa farmácia lá, paguei $45 para fazer o teste de Sei. PCR ali, né? É. PCR. Eu não deixo furo, eu procuro fazer a coisa certa. Tá certo? Quando eu falo em joias também, para se enriquecer. A gente Poxa. falou em janeiro de 21, aí pra gente Vamos chegar lá na... Então ali, a partir dali começou o trabalho da Polícia Federal. Investigar todo mundo no meu entorno, quebra sigilo, busca e apreensão, pesca probatória, ficha expedition, e vai montando até que o golpe de 8 de janeiro, como está aqui como tá aqui, 8 de janeiro foi montado por mim. E não exatamente o contrário. Que as imagens que nós temos, né, mostram exatamente o contrário.